Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube Saúde Mental e hoje com uma pessoa muito especial, que eu considero um parceiro, uma pessoa com a qual eu trabalho, né, na verdade, indico todos os meus clientes para ele, e aí vocês vão entender daqui a pouco por que que eu indico, tá? Então nós vamos falar sobre viver melhor e eu vou deixar para ele a apresentação do currículo. Viu, doutor Marcelo? Tá ótimo, obrigado, Zana. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, eu sou Marcelo Trindade Júnior, sou psiquiatra com formação e atuação também na infância e adolescência. Atualmente sou professor da Universidade Federal de Goiás, no curso de medicina, ah, das disciplinas de psicopatologia geral e de psiquiatria da infância e adolescência, tanto para graduação quanto para residência. Atualmente estou como chefe do Departamento de Saúde Mental e Medicina Legal da Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Goiás. Jesus do céu! O currículo é grande, É, mas casado, pai de 2 filhas maravilhosas, de uma esposa maravilhosa, e aqui estou exercendo uma coisa que eu gosto muito, que é conversar sobre conhecimentos. sim. Por isso, o tema é esse, né? Viver melhor. Viver Né? melhor, esse é o tema. E É. assim, o que que eu acho muito interessante no seu trabalho, doutor Marcelo, e que eu vi de diferencial em todas as outras pessoas que eu conheci dentro Uhum. desse processo clínico, que eu já trabalho há alguns anos, né? Você tem uma abordagem, até a forma, a exposição da sua sala, ela é muito diferente do que eu vejo habitualmente nos consultórios. E aí até veio a calhar, assim, com o que você colocou como tema, né? Viver melhor, É. a arte dos encontros alegradores Sim, sim. da filosofia à saúde mental. Ou seja, é É, muito mais do que a gente olhar a patologia ou ficar naquela pesquisa de sim, doença, né? sim. Ah, eu tive vários processos na minha vida profissional. É claro, todo processo ele requer uma mudança de paradigma a partir do momento que você percebe que aquilo não te traz mais o encantamento que trazia outrora, né? E claro, a minha sala do meu consultório antigo era tradicional, né? Tinha a cadeira, a mesa entre eu e o paciente. Ah, Depois da pandemia, eu senti a necessidade de mudar um pouco isso, numa tentativa de fazer um vínculo diferente com o paciente, já não na ideia de que quem está do outro lado da mesa é um paciente e sim uma pessoa. A Exato. partir do momento que você já simbolicamente tira a mesa, não que a mesa não seja necessária, Às vezes, né? se faz necessário ali no É, finalzinho, né? mas você estabelece um vínculo diferente entre duas pessoas em que necessariamente vão coabitar um mesmo espaço, que é o setting terapêutico, Sim. e é um espaço de ensinamentos para um e para outro, né? Então, toda pessoa que entra no meu consultório, ele necessariamente entra com a necessidade de alguma coisa e precisa sair com a possibilidade de alguma outra coisa, né? Uhum. Eh, que não seja necessariamente medicamento, um tratamento medicamentoso, mas assim, uma ideia, uma intervenção processual, algo que faça diferença na vida dele. O grande problema, e na verdade não é o problema, foi a grande solução, é que grande parte dessas intervenções que a gente faz, a gente imagina que seja bom só para a outra pessoa, para o paciente, mas Exatamente. acaba sendo para a gente, enquanto o profissional que trabalha em saúde mental, um processo também de aprendizagem dia após dia. Então, cada processo, cada intervenção, cada fala é um ensinamento, é uma aprendizagem diária, né? Sim. É um espaço onde você procura fazer com que ele seja minimamente alegrador e a gente vai chegar Assim, em entender o que que é esse sim, o que momento seria ou isso, né? encontro alegrador, né? Aham. Então, assim, a partir do momento em que eu mudei a estética do consultório, não foi só uma questão de estética propriamente dita, mas foi uma questão de quebrar um pouco barreiras e paradigmas que outrora tinham e existiam e criar um novo ambiente, né? E que até então tem sido para mim alegrador, né? E parece que para a maioria das pessoas tem Com sido certeza. isso. Com O certeza. mais importante é que a gente precisa ter em mente que, caso haja necessidade, a gente precisa mudar de novo, né? Sim, A única exatamente. coisa que é Mudou o certa cenário e teve uma é outra necessidade, né? exatamente, né? Então, enfim, hoje
é um cenário que para mim, traz um conforto, para o paciente traz um conforto, porque ele sai só da figura do paciente propriamente dito e entra numa figura de alguém que está discutindo com você, conversando com você problemas da vida, né? Como se Uhum. estivesse num podcast. É, eu Uhum. sempre, eu sempre fiquei muito desconfortável, assim, por exemplo, em tratar o meu paciente com essa palavra paciente. Porque se você for estudar a palavra paciente, é algo muito passivo, né? Então, quando você É. trata, quando você olha como você diz, né, é um humano, eu costumo usar, porque eu sou do mundo corporativo também, Uhum. então eu uso cliente, ele é o E meu sim, cliente, sim. ele não é o meu paciente. É. Então, eu não uso esse termo paciente. Então, eu acho que isso muda a configuração, né? Muda. Você dá ação para a pessoa, ou É. seja, decisão na mão da pessoa. Ela não é uma paciente. Ela está ali num processo onde ela vai É. evoluir, ela tem a responsabilidade ali de tomar algumas decisões. Então, é um processo onde você é o que é o catalisador, É. mas ele é a ação, né? A gente acaba usando o nome paciente por falta de um outro nome que seja, assim, mais fácil para que todos entendam, né? Inclusive o próprio paciente, né? Sim, Eu ainda prefiro o termo paciente do que o termo cliente, porque são duas abordagens diferentes, embora tenham é, similaritudes, né? Similitudes, desculpa. sim. Mas, enfim, o fato de ser paciente, ou seja, estar na figura de alguém que espera alguma Que espera, coisa, exato. né? Ainda pode ser usado, né? Enfim, não teria Sim. um grande Não, problema em todo relação, mundo usa, mas na verdade, o né? ideal é que a gente, né, tente fazer com que, embora seja paciente, ele tenha capacidade ativa de participar daquele processo lá que a gente estabelece, né? Não, e na verdade, eu costumo dizer o seguinte: não existe milagre, né, doutor Marcelo? Por exemplo, eu acho que até para você, eu acho que isso ainda é mais. As pessoas olham, pensam, não, vou no psiquiatra, tomo um medicamento, pronto, tá resolvido minha vida. Então É, não existe esse milagre, existe uma ponta que é da outra pessoa que precisa de outros recursos e precisa dos recursos internos que ela tem, exatamente. né? É. Eu sempre falo para meus alunos do quarto ano da graduação da medicina que a psiquiatria ainda é o último refúgio da medicina, no sentido que a gente ainda necessita ah, primordialmente da arte de conversar com o paciente, né? A Sim. gente não tem os instrumentos que as outras Pois especialidades é, têm para fazer diagnóstico. O nosso diagnóstico só pode ser feito escutando o é paciente clínico, né? e não necessariamente intervindo. Quanto mais escuta tiver, mais dados você vai ter, né? Então, quando você traz o paciente para esse espaço, para esse lugar, onde ele pode falar dos problemas, às vezes o diagnóstico necessariamente clínico, médico, ou seja, sistemático Patológico, né? ali, já foi feito em 5, 10, 15 minutos de consulta. O resto é fazer com que a pessoa se sinta acolhido, se sinta à vontade. Por quê? Porque, claro, você vai ter uma série de transtornos psiquiátricos que necessariamente vão precisar de intervenções medicamentosas, né? Não se discute isso. Sim. Mas é imprescindível que, mesmo nesses casos, muito do próprio paciente precisa vir à tona para auxiliar no tratamento, né? As suas defesas, as suas ancoragens, né? Para que isso tenha sucesso. Por exemplo, seria absolutamente cômodo para mim atender um paciente com episódio depressivo, colocando os sinais e sintomas que estão lá no DSM. Você faz um checklist dos 6 sinais e sintomas importantes para um episódio depressivo e pronto. A gente prescreve um antidepressivo, revê a paciente em 30 dias, em 60 dias, faz todo o escalonamento do que deve ser feito dos algoritmos de tratamento para depressão, 4 a 6 semanas para se verificar o efeito do antidepressivo, enfim. Ponto. O problema é que essa paciente não é só um conjunto de células que vai interagir com uma medicação que é serotoninérgica, que é noradrenérgica. Tem uma série de outros fatores que vão interferir em como essa medicação vai ser administrada, de como essa medicação pode interferir ou não na sua qualidade de vida, se vai trazer ou não mais ou menos benefícios ou mais efeitos colaterais, se é mulher, se é homem, se dá ganho de peso, se não dá,
E você só consegue fazer isso trazendo o paciente para o seu lado, a pessoa que está lá do lado para o seu lado, né? Ah, e para além disso, uma série de sofrimentos psíquicos que a pessoa tem, que de um modo ou de outro alimentam os processos que já estão Sim, patológicos. Então, você sim. tem quadros depressivos que são alimentados pela vivência dela. Uma dificuldade de relacionamento interpessoal em casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos ou entre irmãos, uma dificuldade no trabalho, entre os colegas de trabalho, o chefe com os funcionários, enfim. A vivência, ela é fundamental no modo de ser psíquico da pessoa, né? E por mais que os medicamentos sejam fundamentais em psiquiatria, a vivência ela é indissolúvel, né? Sim, exatamente. E aí, eu queria só, na hora que você foi falando, foi me ocorrendo aqui. Porque eu normalmente encaminho para você, por exemplo, que é a pessoa que eu confio muito, quando eu vou fazendo o processo e eu vou percebendo que ali tá além, né? A pessoa não tá no nível Uhum, de equilíbrio emocional que ela consiga tomar uhum, decisões, que ela consiga fazer reflexões, que ela consiga ter tomada de consciência. E aí eu falo, uhum, não, eu vou indicar para o psiquiatra. uhum. Então, quando a gente faz esse movimento, a pessoa ela entra num processo de eu tô doente, É, né? Eu não vou. é. Eu não vou tomar medicamento, eu não quero tomar medicamento. Uhum, E a maioria das pessoas que elas fazem, elas vão, até vão. uhum, Prescreve-se o medicamento, a pessoa toma ali um mês, fala assim: não, esse negócio tá me fazendo mal, tirei o medicamento. E aí ele uhum. chega no consultório 3 vezes pior do que É, de quando eu fiz a é. recomendação, né? Então, Uhum, tamanho o paradigma que as pessoas têm em uhum. relação ao trabalho do psiquiatra mesmo, né? É. A essa realidade. E eu acho você um ponto fora da curva. Por Uhum, quê? Porque eu vejo acontecer muito, né? Essa coisa, igual você falou, 15 minutos você já tem ali uma leitura. Não, uhum. tá? É isso, é aquilo e tal. O restante é o acolhimento. Só que, normalmente, o acolhimento ele é uma parte que eles deixam para o psicólogo, Sim, é, é, né? entendi. É, Entendeu? é. E a gente tem lutado muito é, contra essa conduta de alguns dos colegas, que é terceirizar uma atividade que é própria do psiquiatra, né? Exatamente, tem que estar junto, Então, né? assim, você tem um psiquiatra que ele pode, inclusive, ser psicoterapeuta, não há nenhum problema em relação a isso. E tem um psiquiatra que não, eu não quero fazer psicoterapia, eu quero ser necessariamente Uhum, técnico e prescrever as medicações, enfim. Agora, o princípio básico entre um médico, e eu estou dizendo médico, não estou dizendo psiquiatra, e o seu paciente, é a relação que se estabelece entre eles. Isso independe, inclusive, da especialidade. O sucesso terapêutico de qualquer especialidade está necessariamente relacionada e diretamente proporcional à qualidade da relação entre ambos, né? Quanto sim, melhor a relação entre o médico e seu paciente, maior o nível de confiabilidade, maior o nível de confiança que o paciente vai ter na medicação ou no tratamento que for prescrito, mesmo quando esse tratamento não for o melhor possível naquele momento, quando tiver efeitos adversos, né? e tem, né? Ainda mais E na minha área, tem assim, muito. as medicações é muito comum. Tem pesquisas, por exemplo, que dizem que em torno de 70% dos casos, a primeira medicação para depressão, às vezes, não é a mais efetiva. E é bem possível ter que trocar, ou porque ela é pouco efetiva para o tratamento, ou porque dá efeitos adversos, né? Então, como é que você trabalha isso? Gerando esse nível de confiabilidade para o Exatamente. paciente, né? Então, assim, ele possa se sentir minimamente confiável de saber, bom, se der algum problema, eu vou ter onde recorrer, né? Vou ter alguém Uhum, para falar, vou ter alguém, né? Enfim. É claro que a gente também vive um paradoxo, né? A gente vive o paradoxo do imediatismo. com Do outro certeza. lado, também tem Aham. paciente que é impaciente e que quer que as respostas sejam rápidas, tanto do tratamento propriamente dito, ou quando dá algum problema, que isso seja sanado o mais rápido possível. E a gente não consegue ser onipresente, né? Às vezes Sim, você tem lá que cuidar de outros afazeres, o próprio consultório, e se você demora um pouco a a responder um responder. pouco, isso já gera um problema. Aham. Então, claro, mas isso são pontos fora da curva. No geral, se você estabelece uma boa relação entre médico e paciente, todos esses problemas, eles são reduzidos, são minimizados. Na verdade,
extrapolando qualquer relação entre pessoas, desde que são bem estabelecidas, elas minimizam os ruídos, né? Esse é o Uhum. princípio da A ética, confiança, né? né? O princípio de ética é o conjunto de normas e regras que se estabelece entre um conjunto de pessoas, sendo que esse conjunto pode ser duas pessoas Aham. ou uma população inteira de um país. Então, se esse conjunto de normas e regras foram bem estabelecidas, respeitadas, essa ética faz com que aquele agrupamento funcione razoavelmente bem. Então, se você estabelece com seu cônjuge, com sua esposa, com seu esposo, um conjunto de regras, e essas regras são cumpridas, é tranquilo. Entre profissionais, entre chefe e a pessoa, e o colaborador, e vice-versa, e é claro, entre o médico e o paciente, né? Mas é assim, eu vejo demais. Vejo também, por exemplo, a pessoa, até uma cliente recente agora, ela ficou muito. Ela foi diagnosticada como transtorno bipolar, aí fazendo uso do medicamento. Aí no começo do medicamento, aí ela, eu tô engordando demais, eu vou largar esse medicamento. Eu falei, olha, faz o primeiro processo, né? Uhum, Dá o tempo que foi pedido, né? Para você uhum, avaliar isso. Aí depois ela falou, não, na verdade, assim, parece que eu tô pior. Eu não tô melhor, eu tô é, piorando. E aí a pessoa vai criando, e cada vez que eu ia questionando e tentando tirar ela daquele lugar para ela dar uhum, consistência e chegar no movimento que a gente precisava para o processo terapêutico, isso, mais justificativa ela tinha para é, não manter o medicamento. Ou seja, na cabeça dela, o que ela disse? Eu não quero ficar dependente desse medicamento a vida inteira. Só isso, que como você viver com qualidade, de uhum, forma alegre, que é o que você uhum, trouxe aqui, né? Viver com qualidade de vida sem que você trate isso. Ou seja, você vai ficar é, deprimida, ora com mania, que é transtorno bipolar, bipolar, que né? traz um transtorno não só para a pessoa, mas de Uhum, forma geral, né? Para as finanças. sim, Enfim, traz ali um sim, contexto de muito prejuízo para essa pessoa. sim, Aí tirando o medicamento, tirando do processo terapêutico, essa pessoa vai ter muito mais prejuízo. Só que na cabeça, o que ficou? Eu não posso tomar medicamento a vida inteira. é. São os sabotadores que a gente Sim, costuma dizer, é. né? Mas assim, acaba que é comum isso, né? Assim, a gente sempre tenta minimizar isso desde a primeira consulta. Dizer, olha, essa medicação pode gerar esse tipo de problema. Ah, pode ser que nas primeiras 3, 4 semanas piore os sintomas. Isso costuma acontecer, né? Aham. E é claro, o paciente, a gente de um modo geral, né? Quando a gente está com dor de cabeça, a gente quer um analgésico. A Sarar gente quer logo, que né? sarar logo, né? Por Aham. que que seria diferente com a depressão, com a ansiedade, com o transtorno obsessivo compulsivo ou com o transtorno bipolar do humor? É um sofrimento diferente, é uma dor diferente que a gente quer que melhore rápido e só que paradoxalmente a gente precisa ter uma paciência que a gente não tem para que aquilo melhore rápido em nós mesmos, né? Há um exercício fenomenológico que é a empatia, que é de se colocar no lugar do outro, né? Não no sentido de ter compaixão pelo outro, propriamente dito. A visão fenomenológica, que é a base da psicopatologia, é a capacidade que você tem, empaticamente, de se colocar no lugar do outro e pensar se naquela situação que a pessoa está vivendo eu sentiria as mesmas coisas que ela sentiria. E é claro, se os processos mentais das quais ela está envolvida também seriam próximos aos que eu Uhum. teria. Então, por exemplo, sou mulher, estou tomando carbonato de lítio, por É. exemplo, ou ácido valproico, porque eu tenho transtorno bipolar do humor, e aí tem a olanzapina, porque eu tive um surto importante. E é evidente que eu estou ganhando peso, né? E aí ela se chateia com isso. Você está estável, você está bem. Daí defina bem, O que é né? bem, Defina exato. bem. Porque você engordar para mulher não é bem. Exatamente. Então, assim, é claro que é, pode chegar num momento em que você, olha, a gente precisa pesar bem o que é mais grave ou não, para que você entenda o que seria menos devastador na sua vida. Mas até chegar a esse momento, a gente precisa entender Escolher o seu pior, né, que a gente fala. a Escolher o gente seu pior. empaticamente deve pensar, bom, no lugar dela eu também me sentiria absolutamente entristecido, irritado, assim, questionando o Não, a próprio baixa tratamento em autoestima si, também, né? né? Então, e é claro, a gente, enquanto psiquiatra, precisa estar preparado para isso, né? Tentar escolher os tratamentos que são
menos problemáticos, enfim, estar conversando com o paciente de um modo geral sobre isso, né? Mas É, entender que isso é um processo razoavelmente natural. e aí, quando você fala de entender, eu queria até. Eu trabalho muito dentro das empresas, falando de Hum, saúde mental, atendendo algumas pessoas que estão dentro das empresas no meu consultório, né? uhum. E aí, quando a gente. São poucos os empresários hoje que conseguem olhar para a saúde mental do modo como olha para a saúde física, vamos assim dizer. Vamos lá. Se a pessoa tem hipertensão e tem uma crise e ela internou, é compreensível. Sim, Se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, não é não, compreensível. Então, é como se ela tivesse algo que ela deveria não ir fazer parte mais daquela empresa porque vai gerar problema. exatamente. Eu não quero porque vai gerar problema. É a pessoa doida, né? Ela tá com Exatamente. problema mental. Tempos atrás, uma empresa me contactou para que eu pudesse fazer uma palestra, entre aspas, motivacional para os seus colaboradores. Acho que se avizinhava um pouco a época do Setembro Amarelo, coisa Sim, parecida. Não, minto. Era o Janeiro Branco, né? Que era a sobre saúde saúde mental. mental, de modo Uhum. geral. Então, evidentemente, me contactaram. Enfim, olha, você pode dar uma palestra para a gente, para que nós possamos trabalhar com os nossos colaboradores sobre saúde mental. Nossa empresa acha que é fundamental esse tipo de abordagem dos nossos colaboradores. E eu falei, ótimo, é presencial? Eu falei, é presencial, né? Ótimo, eu prefiro presencial. Não gosto muito do online, mas enfim, presencial é melhor ainda. Eu falei, perfeito. E aí, quanto o senhor nos cobraria? Tal? Bom, se eu vou cobrar só o valor da minha consulta, porque na verdade eram duas consultas. Que era o valor que eu ia me deslocar, Sim, né? Que eu aham, ia deixar de estar no meu consultório, ia fazer 1 hora, 2 horas de palestra, e sim, seria um bate-papo, eu teria que preparar a palestra. Foi só isso. É um valor que é bem ínfimo, né? Por com empresa que é certeza, milionária. com certeza. Aí a pessoa, na verdade, ela não tinha perguntado sobre quanto eu ia cobrar. Eu passei o preço, ela me disse, achei que o senhor não ia cobrar. Aí eu Olha só, perguntei, olha o valor é, disso, né? aí eu perguntei assim, mas então vocês estão preocupados com a Com a saúde saúde mental mental, dos mas não estão seus dispostos a investir. colaboradores, mas não querem investir numa palestra, que na verdade não é palestra, é um encontro É um com seus colaboradores encontro. falando de saúde mental, porque vocês, a princípio, não teriam uma verba para isso. Uma verba que, em termos de valores, só para você ter noção, ia dar menos de R$ 1.000, Meu Deus do né? céu. E não, é porque não foi contabilizado. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, nem se aprovarem, agora eu vou, Não, né? Porque, não, assim, não é valor, é fazer aí por você fazer. começa a ver o tipo de relacionamento entre a empresa como um todo e os seus, entre aspas, colaboradores, né? Sim. Isso não é um exemplo, é um ponto fora da curva. Na verdade, isso é o Não. contrário, né? Assim, é o que a gente mais percebe nessas empresas onde você tem uma necessidade preeminente de se bater metas. Cada dia que passa, o colaborador ele passa a ser um número. É, eu me lembro quando a gente trabalhava quando mais novo, você tinha carteira assinada, te chamavam pelo nome, né? Aham. Hoje te chamam de colaborador. Pois é, o É que que é como, é colaborador, como um né? modo de uniformizar todo mundo com um nome bonito de Padronizar. É, colaborador e todos são exatamente. colaboradores. Aham. E o colaborador precisa doar o sangue para a Ou empresa, porque a servidor empresa, público, né? né? O servidor. Eu tô colocando mais as empresas, né, privadas, Privadas, mas as empresas públicas são a mesma coisa, mesma que é o coisa. servidor público, enfim. Aham. Então, bom, nada contra a pessoa ser colaboradora, nada contra a empresa ter seu lucro, é fundamental que tenha, né? É, não é filantropia, né? Evidentemente. Agora, for falar que se preocupa com a saúde mental, se preocupar de fato De com ela, né? E aí verdade. vai muito disso, né? Então, assim, a pessoa tem ansiedade e não vai trabalhar porque tem crise de pânico, nossa, a gente perdeu um Tem uma colaborador aqui. desconfiança. Não, é uma desconfiança. Se a pessoa tiver uma dor de cabeça, uma encravada, não, tá tranquilo, é É, dor. Mas, trouxe o sim, atestado, tá tudo certo. exatamente. Agora, ansiedade, As episódio pessoas têm medo de depressivo. entregar atestados Exatamente. do psiquiatra. Exatamente, né? Então, é claro, a gente está vivendo um paradoxo grande, né? Que assim, as pessoas têm medo de entregar o atestado, mas a procura ao serviço de psiquiatria por conta dos problemas Nossa. do trabalho são cada vez maiores. O professor
Marcos Mendanha, ele é um médico que estudou psiquiatria e medicina do trabalho, e ele fala muito sobre isso. É uma das pessoas que mais fala sobre burnout hoje, né? Uhum. E, inclusive, em todo o processo de adoecimento, ele disse que, assim, ele nunca viu um crescimento tão grande no número de casos de burnout, nos mais variados tipos de trabalho, como tem acontecido nos últimos 5, 10 anos. E é claro, isso é fruto da modernidade, isso é fruto Da da velocidade velocidade e é das fruto de informações. como as relações humanas estão cada vez mais fluidas, né? Cada vez menos consistentes e Tudo cada vez raso, mais né? rasas e vãs, né? Então, É. há uma instabilidade, a pessoa não sabe se amanhã ela vai estar naquele mesmo trabalho que ela já está, porque precisa bater uma meta ou não. Ao mesmo tempo, o chefe já não sabe se vai contar com aquele profissional, porque ele precisa de um resultado rápido. Ele precisa de um resultado rápido porque tem alguém cobrando dele. Mas não treina. É, exatamente. Então, mas não treina. E aí, não, vamos contratar uma equipe de RH para isso? Não, precisa não. Não, e RH, sabia? O que acontece com RH? Quando existe um problema financeiro dentro da empresa, é o primeiro departamento a ser Ah, sim, cortado. claro, né? Que não Porque, precisa, né? porque qualquer gestor pode fazer a É, gestão destas é, pessoas e não tem a necessidade. Então, quem vive essa realidade hoje, como é o meu caso, que eu é consultora empresarial também, isso é, assim, é, apertou um pouquinho, não, não precisa do não RH, não. precisamos do RH aqui, não. A gente vai precisar executar, fazer para ganhar. Exatamente. É, Mas eu vejo que, assim, também falando por outro lado, quando eu me vejo dentro das empresas, eu vejo que a visão também tem se ampliado, né? Existem os dois lados, sim, claro. né? Então, tem É, muitas empresas que já entenderam que, tratando disso, vai existir ali uma produtividade sim, melhor, vai trazer qualidade de vida para essa pessoa, e que isso é papel também da empresa, é claro. né? É, Então, existe uma abertura também para isso dentro, hoje, de algumas empresas, não são é, todas. Mas eu acho que a mentalidade também, eu acho que a discussão, essa discussão aqui, sim, ela dá abertura para as pessoas também olhar para isso com a visão mais, menos, como é que a gente pode dizer? Preconceituosa, né? é, Porque as pessoas não têm conhecimento. O exatamente. que que é um burnout? Tipo, o que que é isso? O que É, impactos tem na vida dele enquanto pessoa, enquanto exatamente. profissional, dentro do negócio? Exatamente. É. Eu acho que faltam esses espaços de discussão sobre isso, né? Porque se fala de modo leigo, de burnout de um lado, burnout do outro, mas se fala pouco do ponto de vista técnico para as próprias empresas, para os Aham, profissionais, para os colaboradores, nas faculdades, né? aham. Assim, os alunos da medicina não sabem o que é burnout. Às vezes, os alunos da faculdade de medicina, sobretudo os do quarto ano, são os que mais têm burnout, né? Os Os alunos. alunos no quarto ano de medicina é o ano onde eles estão mais sobrecarregados de atividades. Então, já tive caso de aluno de ter, olha, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E chegar para mim e pedir, mentira, sabe? Eu prefiro largar o curso federal. Pessoa Nossa que Senhora. conviveu, sabe, renunciou muita coisa, né? Para estar lá. E aí você precisa. Claro, a universidade hoje ele tem instrumentos para acolher esse aluno. Fala, calma, respira, vamos ver. Então, assim, só que esse tema ela não é trabalhado, não é estudado, enfim. Como tudo na vida no Brasil, é uma coisa que é jogada e não é trabalhada, não é educável, né? Então, Mas como é que assim, educa? quando a gente fala de processos de ganhos e capitais, é uma coisa que a gente aprende porque a gente tem que ganhar dinheiro para sustentar a família, mas não é ensinado como trabalhar Pois é, o mas capital. O vamos pensar. burnout é a mesma coisa, né? Assim, ah, trabalhar a ideia de que existe um limite para cada ser, em cada essência e em cada trabalho no qual ele vai desenvolver, é algo que precisa ser aprendido desde muito cedo. A gente tem tido cada vez mais excessos e não se discute esses excessos. Um exemplo, eu estou com 48 anos, eu me lembro que a minha vida acadêmica foi sempre assim. A gente tinha aula até meio-dia e meia, 1 hora da tarde e voltava para a escola e estudava em casa. O cursinho, antes pré-vestibular, era a mesma coisa. E aí você, às vezes, você tinha plantão, ia nos plantões, Aham. enfim.
Eu me lembro de antes disso, na quinta, sexta, sétima, oitava série, que hoje é sexta, Aham. sétimo, oitavo, nono ano, de ir de manhã estudar e à tarde brincar o tempo todo, né? Cada dia que passa, as crianças já estão com a sobrecarga de atividades desde muito cedo. Uma Exatamente. preparação para um futuro Tem dos hora para quais que elas tudo. nem têm noção do que é o futuro para elas. Não, desde muito cedo é o futuro dos pais, que empresta à criança um ego que é deles. Então a Exatamente, criança exatamente. vivencia por muitos anos o ego emprestado e às vezes torto e deturpado dos pais, porque não, ele precisa desde cedo estudar muito, porque não sabe se lá como é que vai ser o futuro. Ele precisa de um curso bom, ele precisa de um lugar bom, ele precisa de ter, É ter, o ter, né? ter, O ter. que é o que é de mais de transitório na alma, né? E então você pega hoje crianças com 7, 8, 9, 10 anos que tem aula à tarde, e tem 2, 3 aulas de inglês, e tem outras atividades. Ou seja, esse tipo de coisa vai se perpetuando que quando você chega no, no, no lado profissional, você está tão acostumado a não entender qual que é o seu limite, porque você nunca testou ele. Foram lhe impondo limites desde muito cedo, quando você chega lá, fala, deve ser isso que Deve ser acontece. isso. E Todo, você escra- continua no loop, né? todo escravizado entende que a dor é dor como normal. Toda carga que ele carrega pode ser aumentada, porque assim sempre foi. E ele vai carregando essa carga com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos. A carga física, o corpo vai falar. A coluna vai arquear, os joelhos vão doer. E a carga emocional? Né? E Como é que isso vai aparecer, né? exatamente. Aí vem exatamente as desregulações emocionais, dos níveis de ansiedades e, é claro, os burnouts. Então, quando a gente fala que o burnout não é trabalhado, não é porque tem que ventilar o tema burnout desde muito cedo nas escolas. Não. Tem que falar como é que é cada indivíduo e o limite O que ele limite que ele pode pode. lidar, né? É Mas para claro, os pais né? é difícil, né, doutor Marcelo? Exatamente, exatamente, Saber esse limite do que você, exatamente, onde você deve puxar e onde que você exatamente. deve É, frear. eu sempre brinco que sim, a dificuldade de ser pai é grande porque a criança não vem com manual de instrução, né? Exato. E acaba fazendo muita coisa por tentativa e erro. E cada criança ela é necessariamente um projeto individualizado. Não adianta você aplicar um método com todas as crianças que eles vão Não dá responder de um certo. modo diferente, né? Exato. Mas quando você vai entendendo qual o limite de cada um, sem que a sobrecarga seja pesada para ele, ele vai entendendo até onde ele próprio pode aguentar, pode tolerar, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Qual que é o problema hoje? Isso gerou hoje uma juventude com baixa resiliência. A Pois gente tem é. uma juventude onde teve que carregar um negócio muito rápido, porque as informações foram muito rápidas, jogado de um modo muito rápido, Ele não e eles conseguiu isso não foi assimilar não isso. foi similar. Então, assim, eles entendem que o pouco que lhe é cobrado é muito para eles. E aí a resposta é sempre uma desregulação. Por quê? Porque isso não foi trabalhado para e passo, bem Pois é, devagarzinho. outra coisa que eu acho assim que eu ouço muito com história é assim, a mãe falar assim, tudo agora é TDAH. Ah, sim, tem. Tudo que é TDAH, tudo agora é transtorno do Agora, espectro autista, tudo tem. agora é TDAH. É. Então, é porque eu atendo também muitos adolescentes, né? E aí, Uhum. quando chega o adolescente, ele traz algumas questões relacionadas à distração, a não ter foco, a não conseguir dar continuidade a alguns projetos que o pai ou a mãe estabeleceu como sendo prioridade para eles, que é o que você falou, É, alimentando o ego. Realmente, porque a é. gente acaba transferindo isso, às vezes, até Sim. inconsciente. Ele Não é projeta muito, consciente, assim. projeta, Projeta né? muito. Aquilo que você deseja para você, você acaba trazendo para o seu filho sem Uhum. perceber. E ele vai indo naquele movimento sem se compreender, sem entender Uhum. quem ele é, o que ele quer, o que ele gosta. Uhum. Ele não tem as acabativas. Eu falo É. acabativo, lembra? Acabativas. Acabativas, né? Então é aquela coisa que começa e não termina, começa e não É. termina, começa e não termina, porque o projeto não é dele. Uhum. Esse projeto foi É. criado por outra pessoa, né? Então, É. aí eu queria te ouvir, né? Essa questão, tudo é TDAH agora. De um modo geral, Essa expressão, né? Que eu a escuto. gente escuta isso há anos, né? Aham. Não é de 5 anos para cá.
Eu trabalho com psiquiatria há 24 anos. Infantil é a mesma coisa, né? Eu trabalho com psiquiatria infantil já antes de ter formado, já fazia estágio na área. Então, essa ideia de que, não, agora toda criança que é agitada, inquieta, impulsiva e não aprende é É TDAH. TDAH. Então, volta e meia tem essa expressão. O problema é que isso se tornou muito mais proeminente nos últimos 5, 6 anos por conta dos diagnósticos explosivos que se teve, né? Do número de diagnósticos, tanto para transtorno de déficit de atenção, quanto para transtorno do espectro autista, como para os transtornos bipolar do humor, do modo geral, enfim. Que é a mesma coisa, né? No adulto nossa, oscilou o humor, tudo é bipolar. E a gente precisa ter a calma e a serenidade de separar o joio do trigo. De fato, existem entre 5 a 15% de prevalência de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças na maioria dos estudos. Olha são estudos bem díspares. Você vai encontrar estudos com 5% de prevalência e estudos com 15%, que é bem extrapolado. A média entre 5 a 10% de prevalência de transtorno de déficit de atenção em crianças no mundo inteiro, né? Então, a cada 100 crianças, no máximo 5 terão TDAH. E o que já é muito. É O que já muito. é muito, né? É muito. Você pega É um muito. de 5, né? Mas Exato. é uma prevalência muito bem medida, estabelecida, enfim. Que é a prevalência que eu mais acredito. Essa de 15 são metodologias que se utilizam que são questionáveis. Mas o problema é que quando você pega 5%, que já é muito, e coloca isso dentro de um contexto de sinais e sintomas, esses sinais e sintomas vão aparecer para a população muito mais amplificados, né? Então, você vai pegar uma série de crianças que têm agitação psicomotora, têm inquietação, têm ansiedade, têm isso, têm aquilo, e acabam ganhando um diagnóstico de TDAH exatamente por não ter uma avaliação bem feita, né? Bem correta, enfim. Uma coisa que acontece demais, né? É o pai e a mãe trazer a criança e ele falar para a criança: meu filho é agitado, inquieto, é isso, é aquilo, papai, e o menino quietinho, sossegado ali, né? Aí o Não, pai. ninguém faz isso, eu Não, aí acho. o pai ainda fala assim: aqui ele tá quietinho, né? Eu falei: mas é só aqui que ele tá quietinho. Mas pode acontecer, que é efeito de primeira passagem, né? Às vezes a criança no primeira passagem, enfim. Mas então, o que acontece? Mas é Muito da normal, é questão. natural chegar uma Pode criança acontecer, inquieta no pode consultório? acontecer, pode acontecer. Quieta? Inquieta. Não, inquieta é o meu dia a É? dia, ué. Ué. Nossa. Porque pra mim o processo é sempre esse, tranquilo, Não, e ixi. depois. Não, tem criança que chega muito inquieta. Que são os melhores, inclusive, né? Assim, já tem sintomas externalizantes ali, você fica claro grande parte dos processos, né? Mas tem criança, por exemplo, que os pais trazem as queixas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a criança fica quietinha do lado, assim, né? Aí você pensa, mas assim, esse é seu filho que você fala tem inquieto, impulsivo? Isso pode acontecer, que a gente chama de efeito de primeira passagem, que ela não está conhecendo muito bem ali, enfim. Na verdade, eles realmente têm TDAH, né? Mas sim, tem. As crianças TDAH já. é a pessoa. Sempre pessoas. Porque essa é a dúvida que também o que eu escuto muito. É a pessoa agitada ou pessoas quietinhas, que são muito quietinhas, podem ter o transtorno? Bom, o transtorno de déficit de atenção, o TDAH, ele é baseado em duas vertentes. Uma que é cognitiva, outra que é comportamental. A cognitiva diz respeito à dificuldade de manter o foco de atenção e concentração. Então, Uhum. são pessoas que se desconcentram muito fácil, se dispersam muito facilmente, têm dificuldade de terminar as atividades que começam, perde as coisas com facilidade, tem dificuldade de ler um texto até o final, tem que ler mais de uma, duas, três vezes, né? Enfim, são sintomas ligados à capacidade de atenção e concentração, né? Isso eu estou dizendo em crianças, Aham. né? A outra vertente, ela é comportamental, e aí vem da dificuldade de controlar os próprios impulsos. Então, são crianças impulsivas, inquietas, agitadas, que não conseguem manter-se quieto muito tempo, interrompe os outros com muita frequência. A mãe está conversando e está lá: ô mãe, ô mãe, ô mãe, né? Antecipa as perguntas, as respostas das perguntas antes de terminar as perguntas, frequentemente levanta, senta,
não consegue ficar quieto nos lugares onde precisava ficar. Então, por exemplo, vai num restaurante, tá balançando as perninhas, senta, levanta, joga as coisas, enfim. Você vai ter, em crianças, um subtipo de TDAH que é predominantemente desatento, um TDAH que é predominantemente hiperativo, e um TDAH que é misto. Que Vai ter tem as as duas duas coisas. coisas, né? O que se percebe? Em termos de prevalência, em meninos é mais prevalente a forma mista, a forma impulsiva. Então, você percebe crianças que são inquietas, agitadas, impulsivas, hipercinéticas, e que também têm prejuízos na atenção e na concentração. Na menina, costuma ser o contrário, ela costuma ser mais quieta, e aí vem aquela queixa, ela é boazinha, só que ela é avoada, tem que falar com ela mais de uma vez, parece que ela não está, né? Então, as duas formas são formas importantes. Então, pode acontecer, Pode sobretudo em acontecer. meninas, essa forma predominantemente desatenta. Quando chega na idade adulta, os sintomas de hiperatividade, eles costumam reduzir e até desaparecer após os 15, 16 anos, né? E aí se transforma no que a gente chama de disfunção executiva. Então, o que é o adulto com TDAH? É um adulto que tem o que a gente chama de disfunção executiva. Bom, então o que é função executiva? Para tudo que você for fazer na vida, você vai ter que usar a função executiva, que é a capacidade que você tem de receber dados, selecionar esses dados, armazenar, organizar os dados, planejar uma tarefa e executar essa tarefa. Por Uhum. isso é função executiva. Então, Não, mas é muita coisa. para estar aqui hoje, a gente fez planejamento de horário, planejamento de atividades, que hora que um podia, que hora que o outro não podia, o que se falaria até executar o que a gente está executando. Isso é para pequenas coisas, como fazer o café da manhã, como levar os filhos na escola. Então, isso é função executiva. Ah, e quem faz isso é o lobo frontal, sobretudo na área do córtex pré-frontal. É ele que é responsável por balancear todas essas funções. Então, quem tem o TDAH, então, ou ele não seleciona os dados direito, ou seleciona, mas não organiza os dados direito, ou ele organiza, mas não planeja os dados direito, e aí, se não organiza, não planeja, ele não executa adequadamente. Então, é aquela pessoa que começa o emprego, começa outro, perde as coisas com facilidade, esquece compromisso, esquece de pagar a conta, às vezes corta a água, a luz e falou assim, nossa, esqueci de pagar. Às vezes tem um dinheiro, não é porque não tem. Não é porque não tem, é porque É, esqueceu. então, essas questões que a gente chama de função executiva são extremamente prejudicadas em quem tem TDAH em adulto. Tem uma dificuldade de controle financeiro muito grande, assim, gastam sem saber como está gastando, né? Então, isso acontece muito em adulto, né? Gente, olha o prejuízo disso, né? É grande, né? Prejuízo Gente, é funcional em muito, TDAH em adulto é muito, é muito muito. grande, O né? prejuízo é muito grande. É Quando você enorme. olha para o todo, todas É, as áreas da vida dele ali, exatamente. vai. Nas áreas emocionais, assim, eles costumam, assim, eles começam, empolgam com uma facilidade enorme, mas se desempolgam. Então é comum eles terem dificuldades no relacionamento, né? Assim, desregular emocionalmente, precisar de coisas que são hiperadrenérgicas, né? Perigosas. Por isso a prevalência de uso de substâncias psicoativas é grande em adultos com TDAH, Exatamente. né? Tanto álcool como outras substâncias, né? Exatamente. E como viver bem? No meio desse Então, turbilhão de coisas, é, patologia, política, economia, trabalho. o que eu falo de viver bem é porque, assim, toda vez que me chamam para fazer alguma coisa, de palestra, tá? Você podia dar uma palestra sobre depressão, sobre transtorno disso, eu falo assim, olha, só se for realmente necessário, porque eu realmente não gosto, não. Eu acho que tem psiquiatra demais no Não, você mundo falou para mim, falando falou, de... não, vamos falar não. de bem-estar, vamos falar de coisa. Porque, assim, uma das premissas básicas da medicina é prevenção, né? Uhum. De um modo ou de outro, a gente, desculpa, lato sensu, trabalha com prevenção, né? E acho que em psiquiatria não pode ser Não pode ser diferente, diferente. né? Bom, mas como é que você vai prevenir transtornos psiquiátricos? A ideia não é essa, né? Uhum. A ideia que eu tento implementar no meu consultório, nas relações de um modo geral, claro, a gente falha miseravelmente dia após dia, né? Porque a gente erra, porque exatamente é humano, é como viver melhor, evitando alguns sofrimentos psíquicos, e mesmo quando os sofrimentos que são transtornos que são inevitáveis, como depressão, ansiedade, eles são pelo menos
menos impactante, né? E, claro, de onde surge essa ideia do viver melhor? De que essa busca eterna de uma fórmula secreta para a Aham. felicidade, né? Que absolutamente inexiste, né? Tem felicidade? Não existe. Isso é uma utopia que te vendem lá nas lojinhas de Existe o aeroporto. quê, então? O que existe? Eu gosto muito de um autor que se chama Baruch Spinoza. É um autor de filosofia que é contemporâneo do René Descartes. O Spinoza, ele tinha origem portuguesa, nasceu em Amsterdã, entre 1632 a Jesus. 1677, né? Hum. E se baseou muito no que o René Descartes, que escreveu o plano Aham. cartesiano, enfim. E então era um dos racionalistas da época, né? O livro primordial de Spinoza chama-se Ética, que foi feito em 1977 e 2 meses depois ele foi publicado, né? A maioria da obra de Spinoza foi publicada depois. No livro Ética, ele divide em 6 capítulos e cada capítulo explicando alguma coisa que ele achava interessante em relação à vida, né? Então, o primeiro capítulo é a explicação da existência de Deus do ponto de vista necessariamente filosófico, né? Uhum. Embora ele tivesse vertente cristã, porque foi criado para ser cristão, ele se propôs a explicar a existência de Deus do ponto de vista filosófico e muito bem explicado, utilizando-se premissas básicas, inclusive da geometria para isso. Jesus amado. É Geometria. fantástico. É um processo geométrico, né, que você vai colocando deduções de tal sorte que uma dedução não vai negar a outra, né, e vai levar a uma outra dedução que vai amarrar a anterior, né? É como se fosse um triângulo que é tão bem amarrado que é difícil de você achar um ponto ali que seja, enfim, aberto, né? Mas eu legalmente vou perguntar. Não entendo, vou É, perguntar, né? Então, pergunte. não, agora esse final de semana, eu fui visitar uma cachoeira, né? Uhum, E aí eu tô lá com as minhas filhas e eu olhando pro todo, assim, eu falei assim, gente, como que não existe Deus, né? Quando você olha pra natureza, quando uhum. você olha pra como as coisas funcionam, o nosso corpo, tudo, né? Sim, Esse olhar que eu tô dizendo pra você, tá falando disso que você tá falando? exatamente. O que Spinoza propõe? Ele diz que Deus é substância e é substância pensante e é, como não explicável, é absolutamente inquestionável. Então, Perfeito. é uma substância única, que é infinita por natureza, né, e indefinível por natureza, e então ele entende que é um axioma. Aqui, para Spinoza, não cabe nenhum tipo de ilações ou coisas religiosas. A questão não é a Não tem nada a ver figura com de é Deus. Deus, Então, né? ele coloca Deus como necessariamente uma substância pensante, né, única, em que se expressa através dos modos, que os modos são a natureza, Uhum. e as suas, entre aspas, subsubstâncias, como os corpos, por Aham, exemplo. sim. Então, quando Spinoza fala de Deus, ele fala de que todos nós que somos corpos, somos oriundos dessa substância, né? Então, ao mesmo tempo que Deus é uma substância pensante e nós somos oriundos dela, somos também Também substância pensante. pensante. Então, não é que Deus está em nós. Segundo Spinoza, Deus, entre aspas, Nosso é nós, é, né? Esse trocadilho infame, né? é. E a obra já começa maravilhosa aí já, entende? Quando ele coloca que, bom, existe, Deus está aí, né? Você vai na cachoeira que você foi, você Sim. está ali vendo a natureza, enfim, nós somos expressões disso. E aí ele coloca uma coisa que é fantástica, que é no terceiro capítulo, que é a teoria dos afetos, onde ele diz que, bom, ah, corpo e alma são uma coisa só. Diferente de Descartes, que achava que a É, alma, que seria a mente, teria propensão ou maior força em relação ao corpo, né? Que flertava um pouco com o dualismo. Spinoza não, é monista. Ele fala, não, corpo e alma são uma coisa só. Não tem como a alma, que é a mente, viver sem o corpo e vice-versa. sim, É absolutamente impossível, né? Bom, exatamente. então o que faz um corpo viver?
né? Um corpo, nós, uma pessoa. A necessidade da própria existência. Nós nascemos necessariamente para existir. Mas para existir, a gente precisa galgar uma série de situações e lutar contra uma série de coisas para continuar a existir. Para lutar contra essas coisas ou ganhar as coisas para nós, a gente precisa se relacionar com os outros corpos. E os outros corpos são qualquer coisa. Hum, Outra pessoa, o semáforo, a escola atrasada, o boleto, o chefe, é o não eu propriamente dito. aham, Então, quando um corpo se encontra com outro corpo, entre eles haverá uma relação. Aí isso ele chamava de afecção. hum, E que cada corpo tem dentro dele um afeto primário. Nós somos dotados de afetos. O modo como os corpos afetam um outro é que vão gerenciar o quão alegrador ou quanto entristecedor é a sua vivência. Você tem dois tipos de afetos, os afetos ativos e os afetos passivos. Os passivos, você se deixa afetar pelas coisas. Então, os corpos, uma outra pessoa, um boleto, enfim, o calor estonteante de Goiânia, vai te afetar de um modo em que você, ao entrar naquilo, você vai mudar o que ele chama de potência. Se eu aumento a minha potência de agir, eu estou no encontro que é alegrador. Se eu diminuo minha potência de agir, eu estou no encontro que é entristecedor. entristecedor. A Tem a ver com vida, resiliência isso a daí? vida lhe dará uma série de encontros que serão alegradores, mas a grande maioria entristecedores. Então, se tivesse que haver um segredo para isso tudo, seria, bom, então tá simples. Tem encontros alegradores, né? A ideia é, felicidade é o encontro alegrador. Felicidade, segundo os gregos, é aquele momento que você não quer que termine nunca. É aquele momento que você está de frente para o mar, vendo o mar, um lugar que eu adoro, que é a Península de Maraú, no sul da Bahia, perto de Itacaré, que você olha para o mar, a praia deserta, Nossa e é aquele Senhora. momento que você não quer Você não quer que sair dali, termine não, nunca. nunca. Aquele momento, para você, segundo os gregos, é felicidade. O problema é que Mas é um felicidade momento. esse é o momento. O segundo momento já não é a mesma coisa. Já não é o mesmo mar, já não é a mesma sensação. O terceiro, o quarto, talvez 2 semanas vendo o mesmo momento, você não tenha mais aquele encontro tão alegrador. E, enfim, para que aquele encontro volte a ser alegrador, você sai dele e trabalha o ano inteiro para voltar a ter aquele encontro alegrador de novo, né? Então, assim, a vida é isso, é o equilíbrio entre encontros alegradores e os encontros entristecedores. A vida vai te dar encontros entristecedores. Não tem, no seu trabalho, no trabalho de qualquer pessoa, nas empresas corporativas, você vai ter repleto de encontros que são entristecedores. E não há como fugir deles e não tem como fugir Mas é deles, assim, né? o que que eu costumo perceber? Por exemplo, eu tinha tenho, né? Uma pessoa que eu presto consultoria para uma empresa específica e a pessoa, o esposo foi acusado de abuso da filha, né? De abusar a filha, tá preso. E aí a gente descobriu isso muito, mas muito depois, porque ela performa cada dia melhor. Uhum. É uma questão impressionante, assim, de ver. Ela já teve, tanto na horizontal quanto na vertical, ela já cresceu. Em termos de carreira financeira, Uhum. mesmo diante de um problema que relativamente, assim, para nós, vamos falar, é É, super grave, é um negócio gravíssimo, sem dúvida. né? E ela continua casada. Uhum. E então, ou seja, ela continua com os mesmos problemas e ela continua nesse movimento de evolução. Enquanto que outras pessoas, por exemplo, se ele se brigou com a esposa hoje, ele não consegue trabalhar. Mas aí o que acontece? Os encontros alegradores e encontros entristecedores serão necessariamente particulares, porque cada corpo reagirá com as afecções conforme Não dá para lhes são. medir, né? Não dá para Nem medir. pode, porque Nem senão você pode. coloca tudo na mesma régua.
Então, por exemplo, num caso específico como esse, o fato dela performar cognitivamente bem ou empresarialmente bem, significa que ela está fazendo uma hipérbole em uma das áreas. Mas e emocionalmente, como é que ela lida com isso, né? Uhum. Como é que ela lida com os traumas do passado? Como é que isso Não, isso com interfere ela na a gente vida, não né? consegue avaliar, né? Então, o grande problema é quanto mais você foge dos enfrentamentos, dos encontros, né, você só deixa para depois. E eles Pois é, mas eu, virão, eu, fico, eu, né? fico, ima- eu fiquei imaginando o que tem de diferente, né? Por que que é o que você está falando. Algumas pessoas, um boleto pode impactar a vida dela Sim, substancialmente, enquanto é, que o outro, a perca de uma pessoa muito importante, não fez com que ela parasse. exatamente. E esse que é o barato da filosofia de Spinoza, porque ele não tenta explicar de um modo que todo mundo vai agir de um jeito. Não. Cada pessoa, por ser uma questão fisiológica que é dela, terá O seu o limite, seu né? limite e terá maior ou menor capacidade de lidar com maior ou menor afecção. Então, a minha capacidade de lidar com a afecção, ou seja, aquilo que o mundo, que o outro corpo traz para mim, para o meu afeto passivo, né, será maior ou menor do que uma outra pessoa. Nem por isso eu sou melhor ou pior do que ele, eu sou apenas diferente, né? Ninguém terá capacidades iguais, nem capacidades intelectuais Isso não iguais e nem existe. capacidades Isso não existe. emocionais Aham. iguais. Então, E cada a pessoa. dor é diferente para cada pessoa, Exatamente. né? Então, assim, quando a pessoa vem no consultório, Marcelo, o que eu tenho que fazer para melhorar a vida, tal? A primeira coisa que eu falo é assim: se eu soubesse, a minha vida estaria muito melhor. Possivelmente eu não estaria aqui, né? E tem Estaria coisa que a gente escuta assim, que a gente em pensa assim, nossa, a Dubai. pessoa tá muito mais É, evoluída do que então, a gente. assim, tem uma fórmula. Não, não tem fórmula, né? É, por isso que eu falo que a gente falha miseravelmente todo dia. Então, o que eu estou dizendo aqui dos encontros alegadores, encontros entristecedores, a gente acaba durante o dia se deixando levar muito pelos encontros entristecedores e acaba projetando muito isso para os nossos familiares. Então, estressado por conta das coisas que acontecem no serviço, você chega e irritado com o filho, com o esposo e tal, e aí deixa de imaginar que aquilo também é entristecedor para eles e você não respirou fundo e falou, peraí, eu não posso, né, ultrapassar essa linha. Então, bom, o que poderia ser feito? O que é viver melhor de um modo assim abrangente? É cada pessoa entender os seus limites, os limites das coisas que ele consegue suportar, o limite das dores físicas e das dores emocionais que ele consegue suportar. Ninguém tem que carregar um fardo maior do que suas costas e que seu lombo físico ou emocional consiga carregar. E é claro, esse limite ele não é te dado com uma certidão assim que você nasce. É algo que você vai ter que descobrir. Seja descobrir sozinho no processo de autoconhecimento Sim. ou descobrir através de psicoterapia, que é um processo de que você vai descobrir o quanto de dor eu preciso suportar para lidar com esses momentos entristecedores, para que eu busque encontros alegradores, para que esses encontros alegradores sejam suficientemente fortes para que os entristecedores pareçam ínfimos para mim. A gente trabalha muito para que tenha um encontro alegador no fim do ano, ou na viagem, nas férias, enfim. Ah, Claro, isso é um exemplo, né? E aí você precisa encontrar durante a sua vida, na sua semana, os encontros alegadores do seu dia. Se te alega, por exemplo, almoçar em casa, que almoça em casa e que faça daquele momento alegrador, de estar com os amigos, enfim. Você vai encontrando esses pequenos encontros alegradores e se for necessário mudar, que mude. Se for necessário mudar de casa, que mude. Se for mudar de cidade, que mude. Se for mudar de emprego, que mude. Ah, mas o importante é buscar exatamente esse equilíbrio entre os encontros alegradores e entristecedores, né? Talvez é um Excelente. caminho, ou um trieiro, para tentar viver melhor, né? Exatamente. Muito obrigada.
doutor É Marcelo. isso, eu Foi, agradeço. assim, eu ficaria mais tempo aqui. Se o Rafa não aponta ali que nós temos um tempo para Tá para encerrar. certo. Muito obrigada, tá? Eu Pela tua agradeço. presença. Para você que está com a gente, eu queria deixar uma mensagem muito importante, muito em função do que o doutor Marcelo trouxe agora mais para o final, né? Que são duas coisas que eu costumo trabalhar muito, muito com as pessoas que estão comigo. Então, é pegar o que é seu, só o que é seu, e estado de presença, né? Então, a gente hoje em dia tem divanado aí muitas coisas e acaba não fazendo nada. Então, isso não traz e não leva a gente para esse É, processo de se alegrar, né? Porque você não está exatamente. sentindo, você não está vivenciando, você não está pensando. Então, é preciso estar presente. Isso é muito importante para a saúde mental. E a gente conseguir identificar, né? O que que é meu, o que que é do outro. É muito engraçado que numa empresa que eu presto serviço também, a gente estava conversando e uma pessoa estava reclamando, falando para outra, porque o cliente me ligou e reclamou do meu atendimento, não sei o quê, falando para a colega que eu Uhum. atendo. Aí a colega olhou para mim assim, olhou para ela e falou assim, mas o que que disso é seu? Eu falei, então você É, aprendeu direitinho, é isso. É muito mais falando sobre ela do que necessariamente falando sobre você. Então, aprenda a discernir o que que é seu. E isso se torna muito mais leve, né? Te leva para esse bem-estar, para esse estado de presença que faz com que a gente tenha mais saúde mental. E física também, porque é uma ah, sim, consequência, né? claro. É uma consequência. Então, gratidão mais uma vez. Um Obrigado, um abraço, um beijo abraço. para vocês. Gratidão.